Olá, pessoal. Você está assistindo o canal de Maria da Paz, sempre buscando conhecimento. Então, pessoal, continuemos a buscar conhecimento, certo? Muito bem. Então, dando sequência à série de perguntas e respostas, hoje eu vou responder a 11ª pergunta, certo? Como você conheceu Urandi? Muito bem. Eu falei para vocês que no início, ainda como projeto portal, para entrar em DACLA, a gente tinha que fazer um curso. Então, eu fiz esse curso e logo na sequência do curso, antes da minha primeira viagem, houve um seminário. E nesse seminário, com a presença do Urandi, que na verdade era um seminário com videoconferência, porque outras pessoas de outros estados assistiram a palestras, atividades ali simultaneamente, certo? Tem uns que tinha aqui que está atrapalhando. Eu fiz aí eu participei desse seminário, foi lá então que eu conheci o Urandi. Né? E como que foi essa atividade? Nessa atividade, o tema da sua palestra principal, ele falou sobre as magias, né? A magia, que eu já falei em vídeos anteriores, que nós temos a magia do olhar, a magia da vibração sonora e a magia do sorriso, certo? Então, ele falou, entre outros assuntos, na palestra, falou sobre essas magias, deu a explicação sobre essas magias, né? Tirei a minha simbologia, já nessa primeiro encontro que eu tive com ele, eu tirei a minha simbologia. Na simbologia foi feita uma ativação que saiu assim como candeia de fogo pela periférica, a gente via assim, candeia de fogo. Teria essa candeia de fogo teria que ser de uma determinada cor, era interessante que fosse dourado, amarelo ou cor de fogo mesmo, tinha que ser assim. Então, ele fazia, a gente via isso pela a visão periférica, e ali a gente teria que falar para ele a cor da luz que a gente via, certo? Identificando a cor dessa luz, aí teria que ver como estava a nossa frequência baseada nessas cores, se era frequência de multivibracional, etc e tal, tá certo? Então, ele fez também uma atividade bem interessante, que foi assim, a gente tinha que ficar, porque tinha lá o auditório, aí a gente ficava de um lado, assim, todo mundo em pé em volta, e ali ele não lembro direito como foi que ele fez, eu só sei que a gente tinha que sentir lá da distância que ele estava lá, ele fez lá uma coisa lá, eu não sei precisar direito como que foi, só sei que hoje em Dáquila a gente faz esse treinamento, era um treinamento. A gente tinha que sentir perfume nas mãos, então cada um sentia o cheiro de um perfume. Você cheirava as mãos e sentia esse cheiro de perfume. É bem interessante esse treinamento. É, que é a frequência do aroma, uma coisa assim. Hoje a gente faz esse treinamento. Se a gente quiser fazer em casa esse treinamento, a gente faz, que é para a gente ver se tem a frequência do aroma, certo? É chamar a frequência do aroma e ali você sente o cheiro que você determinar, ou cheiro de limão, ou cheiro de rosa, e escolher a flor lá. Só sei que na época que ele fez isso, a gente tinha que cheirar nossas mãos e ver se tinha cheiro de perfume. De fato, saiu esse cheiro de perfume em nossas mãos. Foi uma das outras ativações que ele fez. Numa outra oportunidade, não nessa eu falo porque muita gente, às vezes, na primeira vez que encontra com ele, faz aquela da pedrinha, onde você fazer uma pedra e voltar, ou então você gerar um discoide.
Na minha segunda viagem, ele fez isso. Você jogar uma pedrinha, você pega uma pedra, marca com a caneta, joga fora e ali ela volta, né? E de fato, a como é o nome dessa pedrinha? A pedrinha discoide, gerado por nós. A gente conseguiu gerar essa pedrinha discoide, assinalar com caneta, jogar bem longe na mata, jogar longe, e a pedrinha voltar e cair em suas mãos. Eu fiz essa atividade com ele na minha segunda viagem, que foi aqui mesmo no meu núcleo, a minha segunda viagem. A primeira foi lá em Dáquila e a segunda foi aqui. Então, foi as atividades que eu fiz, foi assim que eu conheci. Ele veio para o meu núcleo por conta desse seminário no próprio núcleo, né? Eu já tinha feito o curso, então eu já tinha conhecimento dele. Eu não acompanhava ele como muitas pessoas que às vezes viam pela primeira vez na televisão, aquela coisa. Se eu lembro de ter visto assim uma lembrança, antes ou depois de eu estar em Dáquila, a lembrança assim muito, muito sutil. Eu não lembro com precisão que quando eu o vi pela televisão, se eu já estava em Dáquila, essa certeza, essa lembrança eu não tenho. Sei que eu vi ele uma vez na televisão, mas eu acho que eu já estava em Dáquila. Então, a primeira vez que eu vi ele mesmo foi assim, nessa situação, nesse seminário, tá bom? E que foi pessoalmente, né? Porque pela televisão é outra coisa, mas que eu conheci pessoalmente foi nesse seminário. E nesse seminário também aconteceu uma coisa muito interessante. Imagina, eu fiz o curso, estava com a perspectiva de a minha primeira viagem, e ali o Urandi vem e faz essas ativações todas, ali eu tiro a minha simbologia, ali já relata ali de onde você veio, aquela coisa toda, ponto de origem, essa coisa toda, tudo muito interessante, tudo muito novo. Então, foi falado nos cursos, a gente já aprendia sobre ultra e energético, certo? Além dos parceiros. Então, o que aconteceu de interessante nesse seminário? Teve uma outra atividade lá que ele mandou dividir de 7 em 7 para você tirar uma foto. Ali eu não sei o que queria, não lembro o motivo da foto, o que seria para detectar nessa foto. O fato é que eu fiquei com essas 7 pessoas e fui tirar essa foto. Dos vídeos, eu acho que eu relato aí a interação que eu tive com os ultras energéticos. Tem um vídeo aí que eu relato esse episódio. Então, eu fui tirar essa foto e lá, daqui a pouco, numa outra situação, as fotos já tinham sido tiradas, eu vejo um grupo no meio do auditório, ali no monte de cadeira, algumas pessoas, não sei se foi num pequeno intervalo que houve, acho que foi no intervalo mesmo, tinha uma pessoa com computador e muita gente em volta dele. Aí alguém chegou para mim e disse assim, estão falando de você ali. Ali onde estavam aquelas pessoas. Aí eu fui lá ver do que se tratava. Quando eu cheguei lá, era a minha foto saiu o energético dentro da minha cabeça. Vê se pode. A minha cabeça, assim, a metade dele, aquela bola, né? Prata, aquela bola, dentro da minha cabeça, literalmente. E no estudo sobre os energéticos, a gente já sabia que o energético é diferente do útero, ele acopla em você, certo? Então, não era útero, era o energético, porque ele acopla em você. E assim aconteceu. O energético ficou a metade como se fosse assim, uma lua cheia, e a metade da lua fora e a outra metade dentro da minha cabeça. Bem interessante. Então, isso aconteceu na minha primeira vez que eu vi o Urandi. Então, foi muito bacana esse encontro, só criou mais alma nova para a gente participar de fato. Então, foi assim, a primeira vez que eu conheci o Urandi, tá bom? Muito grata pela pergunta.
como eu falo sempre, dá a oportunidade de fazer a série, né, de fazer os vídeos. Tá bom? Agradeço pela pergunta. Tenhamos todos um ótimo dia e até o próximo vídeo.